Bom dia, meus caros. Vamos a mais uma aula de filosofia, de história da filosofia, e hoje nós vamos falar sobre os sofistas, né, que fazem parte aí da história da filosofia antiga. Apesar de que o movimento sofista, ele não tem muita filosofia no sentido estrito da palavra, ele explica muito o contexto ateniense, né, e também para poder depois a gente explicar sobre Sócrates. Ok, quando surgem os sofistas? No século V a.C., justamente ali no período em que começa o governo de Péricles, né, a expansão imperialista de Péricles, e seria necessário ter pessoas para a atividade política, né? Nesse contexto, há uma mudança no objeto da filosofia, no objeto de investigação. Lembra-se que no período pré-socrático, a preocupação filosófica se limitava ao cosmos, à origem do universo, né, de onde vem tudo, a arquê, o princípio. Agora, a partir do século V, a preocupação filosófica vai se voltar para o homem. Então, há uma mudança de objeto, primeiramente. Segundo lugar, há uma mudança geográfica. No período pré-socrático, a filosofia se desenvolve principalmente nas regiões coloniais da Grécia, né, na Jônia, na Península Itálica, e não em Atenas. Agora, a partir do século V, devido a todo o contexto político e de desenvolvimento econômico da cidade de Atenas, né, desenvolvimento cultural, desenvolvimento espiritual, Atenas vai se tornar o polo da filosofia. E ali é onde se dará a filosofia de modo único. Ok, então mudança de objeto, né, antropocentrismo, e de cenário geográfico. Agora Atenas, a Grécia peninsular. O mais significativo dos sofistas é Protágoras de Abdera, né, nascido em 481 e falecido por volta de 411. Por quê? Por causa do conceito do homo mensura. O que é o homo mensura? É o homem como medida de todas as coisas. O homem como medida de todas as coisas, daquelas que são e daquelas que não são. Então, se o homem é a medida de todas as coisas, aqui nasce, de certa forma, o relativismo. Entre os pré-socráticos, não havia nenhuma desconfiança da razão, da capacidade de conhecimento. Já para os sofistas, a ideia de verdade, né, de aletheia, já não terá tanta importância. Vai ter muito mais importância a ideia de persuasão, de peitho, né, que é outro conceito grego diferente da verdade. Então, se o homem é a medida de todas as coisas, a verdade já não importa, né? Esse vai ser o pensamento de Protágoras. Enquanto a política e retórica, né? Talvez a contribuição maior dos sofistas, né? O desenvolvimento da educação grega, principalmente no que diz a retórica, né? As artes, a política, né? A política enquanto discussão, enquanto projeção, persuasão, né, em direção de leis ou de decretos ou de debates. Então, para os sofistas, a arete não era a excelência moral, como será para outros filósofos gregos. A arete será a habilidade de convencimento, a habilidade de persuasão, a habilidade no falar. Nesse período, os discursos gregos terão muito mais elaboração, né? Se a gente buscar ali até mesmo um pouco após esse período, os discursos de Demóstenes, o quanto a retórica grega e Sócrates, né? E quanto a retórica grega evoluiu por causa dos sofistas. Então, o político, né, o retórico, ele deveria saber falar sobre qualquer assunto, mesmo que ele não soubesse. O que importava era a técnica de discutir. Era mais ou menos um Facebook da época, né? Todo mundo começava, o aluno de retórica, ele tinha que saber opinar sobre todas as coisas. Só que de uma maneira muito mais elaborada, né? Não se compara ao Facebook enquanto a técnicas. Até havia exercícios sofistas no qual o aluno deveria criar um discurso bem elaborado, né, memorizado, a favor de uma coisa, a favor de um assunto, a favor de uma lei,
e depois criar outro discurso, da mesma forma, bem elaborado, tão convincente quanto, contra esse mesmo tema, contra essa mesma lei. Ele tinha que aprender os dois lados, né, a defender os dois lados. Então, tudo vai se focar na persuasão, enquanto movimento dos sentimentos. Até uma acusação que Platão vai fazer aos sofistas é que eles não direcionam as almas, né? Não direcionam a psique do ser humano para o bem, para a verdade, para a beleza. O sofista ele está preocupado em captar as pessoas, em atrair pessoas para o seu discurso. Então, a política e a retórica estarão unidas, porque os sofistas, né, como professores que cobram pelo seu ensino, se dedicarão à formação de chefes políticos. As famílias aristocráticas contratarão sofistas para ensinar seus filhos a habilidade política. Também é presente aí no pensamento sofista o ceticismo e o relativismo. Se o homem é a medida de todas as coisas, então a única coisa que vale é a opinião do sujeito. Cada um vai ter a sua verdade. E isso é o que Platão questiona dos sofistas, né? Se toda opinião é verdadeira, né? Seria verdade que toda opinião é verdadeira? O sofista, ele vai tentar disseminar essa ideia de que cada um tem uma opinião e que não existe verdade absoluta. Então, seria verdade que não existe verdade absoluta? Essa seria uma verdade absoluta ou uma verdade relativa? Depois, o marcado individualismo, porque o sofista ele vai falar, estudar, se dedicar à técnica retórica somente por interesses pessoais. Eu não me lembro qual desses outros sofistas aqui, porque temos alguns sofistas que não temos dado tanta importância, né, que é Pródico, Hípias, qual deles eu não lembro se era Gorgias de Leontini, que falava que a verdade é servir o poder do mais forte, né? Servir os interesses do mais forte. Então, aquele que puder fazer com que os outros sirvam seus interesses, esse é quem está correto. Durante esse período, né, os outros sofistas desenvolveram muito as técnicas de memorização, a gramática, a arte de bem falar, né? E aí as instituições, né? Talvez o aspecto mais filosófico dos sofistas esteja aqui, que é a ideia de nomos e physis, né? Como eram viajantes e se instalaram aí, principalmente em Atenas, eles viram várias instituições, né? Várias instituições pelo mundo. Essas instituições variam de acordo com a civilização. Então, as leis que regem essas instituições, elas seriam relativas a cada povo. Até um dos sofistas, né, eu nunca guardo quem fez o que, a não ser Protágoras, que é o mais famoso, dizia que se os homens se juntassem e colocassem tudo aquilo que para eles é inconveniente dentro de um recipiente, dentro de um saco, né, de um recipiente, e depois cada um fosse pegando aquilo que eles acham conveniente, tudo seria repartido. É como se o que é inconveniente em um povo é conveniente em outro, né? Então, o nomos, a lei, ela seria algo relativo. Ela seria algo relativo àquele povo. Diferente da physis, que seria a natureza. Só que physis aqui fica difícil a gente definir o que pensavam os sofistas sobre a physis, que é essa lei não escrita, essa tendência do homem conforme a sua natureza, né? Porque entre os sofistas a gente percebe que a sua natureza é a busca do poder. Até Critias, se não me equivoco, Critias era parente de Platão, ele fala que no começo os homens antes da civilização eles tinham poder e mandavam nos outros mais fortes, sempre viviam, né? Um dos argumentos sofistas é tornar fraco aquilo que é forte e forte aquilo que é fraco. Então a lei ela serviu para enfraquecer os fortes, né, e fortalecer e defender os fracos. Então a lei seria uma convenção e cabe ao forte conseguir recuperar a sua physis, né? É mais ou menos algo parecido a Nietzsche depois aí na filosofia contemporânea. Ok? Espero que tenha ficado claro, né, a ideia de mudança de objeto da filosofia, né, do cosmos para o homem, de
da Jônia, de Mileto, né, de Éfeso, de toda a região peninsular, colonial da Grécia para Atenas. O homem como medida de todas as coisas, a arete, a habilidade política, o ceticismo, relativismo, o individualismo e essa relativização das instituições, a busca do poder como finalidade da retórica. Muito obrigado por ter me assistido. Curtam, compartilhem esse vídeo com seus amigos e até a próxima.